mais uma merda do INSS. Saiba como resolver. É isso mesmo, nesse vídeo eu vou falar sobre um problema do INSS que não é novo, mas continua acontecendo em 2022 e muitas pessoas podem ter sido prejudicadas, então vamos entender como conseguir resolver essa situação. Para você que ficou interessado, vou pedir, por favor, que você compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer aqui a todos que já são inscritos e deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam comentários nesse canal e também, é claro, deixar um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos, mas querem ficar informados. Aproveite essa oportunidade de ficar informado, se inscreva agora aqui nesse canal e ative o sininho das notificações, é de graça. Ninguém paga nada pela informação. Acontece que o sistema do INSS tem negado pedidos de benefício por incapacidade, por falhas. Então, milhares de pessoas foram prejudicadas durante aí o período da pandemia. São pessoas que entraram com pedidos de auxílio doença durante a pandemia e podem ter tido o requerimento negado, ou seja, indeferido, por falha computacional, por falha do programa do INSS. Os peritos do INSS denunciaram esse problema, agora no início do ano, na integração aí de dados do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, da sigla SABI, sigla SAB, Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, e também da sigla CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O cruzamento dessas duas informações tem recusado benefícios a quem tem direito. Eu vou explicar para vocês aqui como resolver essa situação. Vou pedir, por favor, que você já deixe aquele like, aquele joinha, para eu poder saber se você está recebendo esses vídeos. O vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, Francisco Cardoso, afirma que o programa que é utilizado no INSS, ou seja, o software, entende que trabalhadores regulares estão desempregados, portanto, sem qualidade aos direitos do INSS, fazendo com que o pedido seja negado administrativamente, seja indeferido. Ou, outro problema aí, ou o sistema não computa todos os pagamentos de INSS, todas as contribuições feitas pelo cidadão, de modo que o benefício, se autorizado, é pago com um valor menor, inferior ao devido. Então, são dois problemas. Ou a pessoa é negada, porque o sistema acha que a pessoa não tem direito, ou eles não veem o tanto de pagamento de INSS correto e a pessoa recebe um valor menor. Estimamos que 25%, ou seja, um quarto dos benefícios que deveriam ter sido pagos estão sofrendo algum tipo de bloqueio. Essa é a análise do vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Peritos Federais, que prestam serviços ao INSS. Segundo ele, o sistema está defasado, está desatualizado há pelo menos 15 anos, mais de uma década de sistema em que precisaria ser atualizado. Os médicos peritos já tentaram implementar outro tipo de sistema, mas o fato é que esse pedido nunca saiu do papel. Segundo o vice-presidente da Associação dos Médicos Peritos, ele ainda acrescenta que a digitalização do INSS, ou seja, a informatização, acabando com o papel, tornando os sistemas todos digitais, tornou mais difícil e mais lento o processo de contestar as decisões previdenciárias, ou seja, a digitalização do INSS, tão falada aí, que o INSS hoje tem tecnologia, né, que isso ia ajudar alguma coisa, ao contrário disso, tornou os processos de quem acha que tem direito, de quem não aceita a decisão do INSS, que tem que contestar e contra isso, tornou esses processos mais lentos e mais difíceis.
Quem se sentir prejudicado, além de entrar com recurso na internet pelo próprio Meu INSS, pode, segundo informações, acionar a justiça para pedir que o INSS faça a checagem dos seus dados integrados ao sistema de forma individual, porque os sistemas são todos jogados como uma bola ali de informações. Então, se você se sentir prejudicado, pode pedir na justiça para fazer que a checagem seja feita individualmente. No início do mês de janeiro de 2022, a Associação de Médicos Peritos enviou um documento ao Ministério da Previdência e Trabalho relatando o problema, uma espécie de denúncia. O INSS diz que identificou uma instabilidade na concessão automática de benefícios por incapacidade, realizando aí uma parceria com a Dataprev, que é a empresa responsável por todas as informações que existem dentro do INSS. E falou que o INSS afirmou que já corrigiu sem prejuízo aos beneficiários. O INSS ainda alega que a situação foi pontual logo após o conhecimento entre os dias 8 de janeiro e 9 de janeiro de 2022, o reprocessamento da consulta aí ao Cadastro Nacional de Informações foi realizado em 6.173 casos, mais os casos antigos, desde o início da pandemia. Como ficam essas situações? A caracterização impedida é um dos problemas. Vamos tentar entender. Entre os problemas gerados pela falha da interação entre os sistemas do INSS, a Associação dos Médicos Peritos Federais apontou no documento enviado ao Ministério, o impedimento da caracterização do tipo de benefício. Os médicos peritos não têm conseguido informar, por exemplo, se o benefício concedido a um trabalhador é determinado por incapacidade de natureza ocupacional, ou seja, se a doença é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar aí a determinadas atividades. Se a pessoa ficou doente devido ao seu trabalho ou se tem origem em acidente por não conseguirem incluir nem ao menos a classificação internacional da doença, o CID, e também o CNAE, que é a classificação da atividade econômica. Essa classificação é um problema porque muda as regras às quais o empregado é afetado aí, que está sujeito durante o trabalho. Se for determinado o nexo causal com a atividade, ou seja, o que causou ali a doença, se veio da atividade, o segurado ainda tem estabilidade no emprego por pelo menos 1 ano contado a partir da alta previdenciária. É o que explicam os advogados especialistas. Por exemplo, se o médico conseguir informar para o INSS que o problema de saúde que deixou você incapacitado para o trabalho tem algum vínculo com o seu trabalho ou acidente de trabalho, mesmo depois da alta do INSS, quando você deixa de receber o benefício, ainda assim você tem estabilidade no emprego por 1 ano. No caso de afastamento por doença vinculada ao trabalho, o INSS pode ajuizar uma ação de regresso contra o empregador por ambiente não seguro, requerendo os valores do benefício concedido. A empresa ainda pode ter que pagar uma alíquota ainda maior. Ou seja, se for considerado que a pessoa ficou doente ou sofreu um acidente devido a más condições de trabalho, o INSS pode acionar, portanto, uma ação contra a empresa para que a empresa pague o benefício. O cálculo é anual e afeta a contribuição social total e pode chegar a 27,8%. Então vamos lá. Recebi o laudo médico, só que o pedido foi indeferido, foi negado. A situação é a seguinte: eu fiz a perícia do auxílio-doença, recebi o laudo de incapacidade para o trabalho, de incapacidade laborativa, só que o pedido foi negado, foi indeferido por falta de período de carência, apesar de eu ter pago 12 meses de contribuição ou mais. Eu tinha sido desligado do trabalho
é o exemplo que eu estou dando aqui. A pessoa entrou na justiça, aí ela foi reintegrada, né? Mas o sistema não está atualizado e não considerou o laudo da perícia. Além disso, o servidor que analisa o processo não se dá ao trabalho de olhar por dentro do que aquilo que se trata de uma reintegração. A pessoa voltou a ter direito ao benefício do INSS. Uma vez foi dada uma ordem judicial, por exemplo, e que tem todas as contribuições, simplesmente o sistema decide e ele é indeferido. Ou seja, o sistema não tem condição de analisar todas as situações. Isso acontece, eu vou colocar aqui na experiência que eu tenho de 18 anos trabalhando, que eu vivo e convivo em escritório de advocacia. Por exemplo, se a pessoa não tem registro rural e ela ganha por atividade rural, ou seja, não tem o registro em carteira, mas o juiz dá o direito de receber o benefício. Lá no sisteminha do INSS não consta contribuições, mas a pessoa tem a qualidade de segurado. Se a pessoa deixou de trabalhar, começou a receber do INSS, teve o corte do benefício, entrou com a ação na justiça, o juiz mandou pagar de novo, o INSS não tem lá no sisteminha atualizado que a pessoa tem qualidade de segurado. Então o sistema não tem capacidade de reconhecer essa qualidade da pessoa. Como contestar essa situação? Você que teve o benefício negado, indeferido, mesmo estando doente e tendo qualidade de segurado do INSS. Segundo informações de advogados especialistas, a primeira medida a ser tomada para resolver essa situação, se você tiver o benefício recusado de forma errada, é ligar para o número 135, que é o telefone de atendimento do INSS, e pedir que o processo seja reaberto para acerto pós-perícia. Nesse caso, é necessário encaminhar alguns documentos que talvez estejam faltando, como, por exemplo, uma carteira de trabalho para comprovar aquele período que não está registrado pelo INSS, ou mesmo uma ação judicial que você ganhou comprovando que você tem o direito. Outra opção é pedir o pedido de revisão por recurso administrativo, através do meu INSS. O procedimento, de acordo com especialistas em direito previdenciário, nós temos aí uma demora para uma resposta de 3 até 6 meses para ser apreciado, para o INSS começar a analisar, estudar para vocês ver se tem o direito. Isso pode ser negado, e se for negado novamente, aí você vai ter que entrar com uma ação na justiça, tá? Então, caso o segurado verifique que o seu benefício foi negado, apesar da perícia ter atestado algum tipo de incapacidade para o trabalho, é importante que ele esgote a esfera administrativa antes de ajuizar uma ação na justiça. Se você discordar dessa situação, como o auxílio-doença é um benefício que requer urgência, é recomendado entrar logo com um pedido com uma liminar na justiça. Então, qual que é a recomendação? Se você não concordar com a negativa do INSS, é recomendado que você busque uma liminar na justiça. O recurso dentro do INSS, o recurso administrativo, ele é encaminhado a uma junta de recursos e demora meses para ser solucionado. Com a liminar, o juiz costuma a dar uma resposta de 10 a 15 dias para que o benefício seja implantado em casos de urgência. Lembrando aqui que nós tivemos vários problemas semelhantes iguais a esse no ano de 2020 e 2021. Eles entraram com ações e ganharam o reconhecimento do pedido na justiça e o pagamento também dos atrasados, na grande maioria dos casos. Tendo a documentação, você consegue resolver isso na justiça. Então, tem esse problema, tem a documentação que comprova, procure um advogado e peça maiores informações para tentar resolver essa situação. Você comprovou na justiça que tem o direito, nesse caso, foi aprovado e comprovado pela perícia médica do INSS que você tem uma incapacidade para o trabalho, mas por erro do sistema foi negado. Você pode pedir uma liminar na justiça. Compartilhe essa informação agora. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a todos.
Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo para ajudar vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu peço desculpas se falei algo que ofendeu alguém aí, alguma palavra que eu disse que ofendeu, mas eu agradeço pela sua participação, você que me acompanha todos os dias aqui nos vídeos, e sempre vou continuar tentando trazer informações para ajudar. Vou deixar uma matéria aqui na descrição para tentar ajudar vocês, para que vocês leiam e compartilhem. Eu não me responsabilizo pelas matérias aqui, mas eu me responsabilizo por tudo que eu digo. Então, procure a justiça. Afinal de contas, o INSS diz que consertou o sistema, mas o sistema está defasado há mais de 15 anos, segundo denúncia de médicos peritos, denúncia que foi feita agora no início do ano de 2022. Não caia nessa armadilha, nessa merda aí que o INSS está fazendo. Dúvida? Tem direito ao benefício? O INSS negou? Procura um advogado próximo de você. Dê preferência aos advogados da sua região. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Lembrando, não é inscrito no canal, já se inscreve para que eu possa continuar com esse trabalho de ajuda, esse trabalho informativo. E não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.